Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora da entrevista do Flávio Bolsonaro ontem no programa Arena Oeste, né? Que é um programa novo ali na Revista Oeste, coisa e tal, muito interessante. Uma vibe um tanto de roda viva, né? Que é um convidado e o pessoal fica fazendo pergunta. É um meio termo, vira meio que um podcast estilo roda viva, né? Muito bacana a entrevista. E ele falou algumas coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, aquela carta do Bolsonaro pedindo desculpa ao Alexandre de Moraes, a carta do Temer, lembra disso? Depois do 7 de setembro de 2021, aquele 7 de setembro enorme que teve no Brasil inteiro e coisa e tal, e aí o Bolsonaro pediu desculpa para o Alexandre de Moraes, a gente fica sabendo agora que o acordo era que o Alexandre de Moraes iria encerrar o inquérito das fake news. Ou seja, aquilo foi acordado entre o Bolsonaro, o Temer e o Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro pediria desculpas para ficar, né, para encerrar a briga com o Alexandre de Moraes, e o Moraes iria encerrar o inquérito das fake news, que é aquele inquérito que não tem lógica e que está até hoje, né? E o Alexandre de Moraes descumpriu o acordo. E, bom, isso é uma coisa que me dá uma visão positiva sobre o Bolsonaro e a preocupação maior com o Alexandre de Moraes, né? É o que eu falo para vocês. O golpe foi dado mesmo em 2019, quando foi criado esse inquérito. Vamos entender esse caso aqui. Teve outras coisas também, teve um monte de coisa interessante que ele falou aqui. Essa notícia foi sugerida por Sindicato dos Peters, que odeiam a esposa, Dr. Magnitsky e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Arena Oeste entrevistou o Flávio Bolsonaro nessa quinta-feira, ontem, né? E foi uma entrevista de mais de 1h30 de entrevista, falaram sobre várias coisas, muitas opiniões importantes e coisa e tal, uma coisa interessante. Teve uma boa audiência, mas eu acho que é um programa que ainda não é muito conhecido, né? 65 mil pessoas vendo a views aqui, é uma boa audiência. Mas eu imagino que vai fazer muito sucesso esse programa aqui da Arena Oeste, porque vocês sabem, né? O Augusto Nunes, que foi quem fez o Roda Viva, né? O Roda Viva da TV Cultura, hoje em dia, muita gente conhece, muita gente assiste, coisa e tal, já foi melhor também, né? Hoje em dia não tem mais tanta audiência assim. Mas ele que consagrou aquele tipo de programa, né, do Roda Viva, e ele está agora na Revista Oeste, né? Enfim, vamos direto para esse ponto aqui, que eu acho que é o ponto mais interessante. Olha só o que o Flávio Bolsonaro fala aqui sobre a tal da carta do Bolsonaro pedindo desculpas ao Alexandre de Moraes depois do 7 de setembro de 2021. Só para estabelecer o contexto aqui, né? Você lembra que no momento que o Bolsonaro assumiu a presidência, começou um monte de gente a querer tirar ele pelo STF, que o STF tinha que tirar ele, não sei o que lá. Mas sempre que alguém tentava alguma coisa, o Bolsonaro chamava uma manifestação, botava 1 milhão de pessoas na rua, aí o pessoal não tinha como fazer impeachment, não tinha como fazer nenhum outro movimento, né? Ou seja, o que segurou o Bolsonaro os 4 anos no cargo foi justamente o apoio do povo. O povo ia pra rua toda vez que o Bolsonaro chamava, né? E particularmente, e logo no início já teve conflito, porque teve o Bolsonaro querendo facilitar o acesso a armas e o STF bloqueando a porra toda. Um absurdo completo, né? Em 7 de setembro de 2021, era um desses eventos em que havia já uma briga, o pessoal já estava criticando muito a questão do inquérito das fake news, que já estava perseguindo um monte de gente, um monte de influenciador perdeu o canal, foi proibido de falar e não sei o que lá, um monte de problemas em 2021, e o pessoal já antecipando o problema para 2022, né? E no dia 7 de setembro de 2021 teve um enorme 7 de setembro, cheio de gente na Paulista. O Bolsonaro ficou lá em Brasília. Então em Brasília reuniu um monte de gente, depois ele foi para São Paulo, participou em São Paulo também. Foi nesse 7 de setembro que ele falou que não, que o Alexandre de Moraes, que eu não vou mais obedecer ao Alexandre de Moraes, eu não sei o que ela falou, um monte de coisa. E na época eu falei isso, não, o Bolsonaro está querendo justamente mostrar força para o Alexandre de Moraes. Só que aí no dia seguinte o Bolsonaro escreve uma carta pedindo desculpa para o Alexandre de Moraes, o Temer encontrou com o Temer, e daí assinou uma carta com a ajuda do Temer e coisa e tal, e ficou todo mundo chateado, porque lembra, deram eu autorizo o Bolsonaro, o pessoal falando, aí o Bolsonaro foi lá e voltou atrás. E na época eu falei, olha gente, o Bolsonaro fez isso porque ele negociou alguma coisa, né? A gente não sabe o que ele negociou, mas ele negociou alguma coisa. E a gente deve ver uma melhoria por aí. Mas de fato não teve melhoria. E aí o Flávio Bolsonaro explica exatamente esse caso aqui. Olha só. Uma coisa importante, apesar de você ver como é que o Alexandre de Moraes não tem palavra. Aquela situação que foi muito ruim para o presidente Bolsonaro na época, da tal carta que ele escreve, né, para o Alexandre de Moraes, que foi construída junto com o Michel Temer. E qual foi o contexto daquilo? Eu me sinto na obrigação de falar isso aqui. O Michel Temer sentado aqui, o Bolsonaro aqui, viva a voz ligado com o Alexandre de Moraes do outro lado da linha. Qual foi a conversa? Eu vou fazer uma carta aqui para me retratar, eu realmente exagerei, é a verdade. Em contrapartida, o Alexandre de Moraes vai arquivar o inquérito das fake news. Esse era o acordo. E o que o Alexandre de Moraes faz? Ignora, não cumpre a parte dele. O Bolsonaro sofre um desgaste gigante que ele pesou, ele calculou, devido à importância de se fechar esse inquérito absurdo, começou errado e vai terminar errado. Então ele pesou, pô, tô sofrendo desgaste, mas vou fazer por uma coisa que é importante aqui. O Alexandre de Moraes cagou, ignorou, simplesmente não cumpriu. O fiador, que era o Michel Temer, lavou as mãos também. Então é uma pessoa que não tem palavra. E é uma coisa importante.
Ou seja, havia o acordo, como eu falei, o Bolsonaro de fato tinha negociado alguma coisa, o Alexandre de Moraes não cumpriu. E aí que eu falo para vocês que é o grande problema desse pessoal. Qual que é o problema desse pessoal? Eles trataram o Bolsonaro como um problema no caminho, um negócio no meio do caminho. Bolsonaro é uma pessoa razoável, tentou negociar com o Alexandre de Moraes, abriu uma linha de conversa, né? Havia o Temer e coisa e tal, abriu um espaço de conversa que poderiam ter feito alguma coisa. Nessa história queimou duas coisas. Primeira coisa, queimou o STF definitivamente, né? Porque uma vez que você não cumpre um acordo, deixa de ter outras possibilidades de acordo. De novo, o STF apostou que ia destruir Bolsonaro completamente, achou que tirando o Bolsonaro do poder, né, quando o Bolsonaro perdesse a eleição, coisa e tal, aí você já vê que o Alexandre de Moraes ele já foi para a presidência dele do STF com o intuito de que ele tinha que tirar Bolsonaro de qualquer jeito, porque ele queimou a possibilidade de negociação com o Bolsonaro nessa história. Ele queimou completamente, não só dele, como do Temer. Agora eu entendo também por que Bolsonaro não optou pelo Temer como vice. O Temer seria um ótimo vice para o Bolsonaro, em 2022 cumpriria, ticaria vários pontos aqui. Mas agora eu concordo, se o Temer era o fiador dessa coisa toda e ficou calado e aceitou o Alexandre de Moraes trair a parada, fica evidente que o Bolsonaro não poderia aceitar ele como vice, né? E aí, ou seja, esse tipo de problema é que realmente cria a situação. O Alexandre de Moraes está vendido na coisa que ele tem que destruir Bolsonaro a qualquer custo, porque ele sabe, porque ele achou que tirando o Bolsonaro do poder, o poder de Bolsonaro acabaria. Ninguém gostaria do Bolsonaro, o Bolsonaro ia ser esquecido. Só que isso não aconteceu. Bolsonaro continua com muita chance. O Bolsonaro se candidatar ano que vem, vai ganhar a eleição. E aí, esse é o temor do STF. Por isso que eles estão condenando o Bolsonaro por um negócio que não existe. Inventaram esse, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, no auge da empáfia dele, achando que Bolsonaro não ia dar em nada, que Bolsonaro não ia conseguir nada, e foi lá e não cumpriu o acordo com o Bolsonaro, queimou a fase de negociação. Depois disso, não tem como negociar mais. Depois que você queimou o acordo, não tem como negociar de novo, né? Esse é o grande problema no final das contas. Teve outras coisas aqui também. O Flávio Bolsonaro reclamou também que o Bolsonaro está preso há 66 dias por um julgamento totalmente ilegal, que por muito menos as condenações do Lula foram anuladas. Olha só, o caso do Bolsonaro é pior do que isso ainda, o Flávio, porque a verdade é que ele supostamente está preso preliminarmente por conta do inquérito de obstrução de justiça do Eduardo Bolsonaro. Só que o Ministério Público já fez a denúncia e já explicitamente tirou o Bolsonaro fora da denúncia, porque não viu coisa. Então como é que ele está preso por um inquérito que ele não tem nada a ver com o inquérito? Ele já foi descartado no inquérito. Ele não vai ser denunciado no inquérito. É uma coisa que não tem nenhuma lógica no final das contas, né? Outra coisa que ele falando que a perseguição ao Bolsonaro começou já na primeira eleição, quando ele se tornou a única voz realmente de direita a se insurgir contra o sistema cooptado pela esquerda. Isso daí é o que eu venho falando para vocês sempre. É exatamente isso que aconteceu. A esquerda estava tranquilo, voo de cruzeiro. Ah, mas a Dilma tá ruim. Não, mas beleza, tira a Dilma, vai botar o Aécio, ou botar o Alckmin, ou botar alguém da centro-esquerda ali, pronto, continuamos, todo mundo tá tudo junto, né? Para quem não lembra, o PT e o PSDB e o PMDB, todo mundo saiu do mesmo buraco, da mesma cloaca que era o MDB da época da ditadura, né? Então, é todo mundo junto, é tudo amigo ali, né? Não tem ninguém de direita mesmo, né? O Bolsonaro foi quem quebrou esse negócio, quebrou esse acordo o Teatro das Tesouras, né? Um acordo de cavalheiros entre a centro-esquerda e a esquerda aqui no Brasil. E essa é a reação deles. Eles estão cada vez mais apavorados porque eles já viram que vai dar merda. Por quê? Porque agora, ainda mais com as sanções do Trump e coisa e tal, a tendência é a direita voltar ao poder. Vai voltar. Vai voltar em 2026? Eu espero que sim. Sinceramente, eu espero que sim. Se não voltar em 2026, vai voltar em 2030. Vai ser mais difícil em 2030 do que em 2026. Mas em algum momento, a direita vai voltar ao poder. E aí, essas brincadeiras todas que o Alexandre de Moraes está fazendo, isso tudo vai se voltar contra ele, meu amigo. É por isso que esse pessoal agora tá numa de vida ou morte. O Alexandre de Moraes não tem volta. Resta saber se as outras pessoas do STF estão embarcadas nisso também ou vão ficar de fora, porque pode ter acontecido, justamente por esse tipo de traição, o Alexandre de Moraes ter consultado os colegas do STF. O que a gente faz? A gente trai o cara ou não trai? E se aí os colegas falam, não, pode trair que tá de boa, que a gente segura aqui. E aí, qual que é o problema desse pessoal? Como eu falei para vocês, eles são juristas até muito experientes e coisa e tal, com altos cargos de juristas, mas em termos de política, eles são amadores. Em política, se você faz um acordo, você cumpre. Se você não cumpriu o acordo, você queimou a sua capacidade de negociação. Você não faz mais política. E pode ser que seja justamente isso que o Alexandre de Moraes está usando contra outros ministros do STF. Olha só, vocês me avalizaram para eu romper a corda com o Alexandre de Moraes. Agora, vocês estão querendo me sacanear? Agora a gente tem que acabar com esse cara. Temos que destruir ele totalmente. É o que eles estão tentando fazer com o Bolsonaro. Não vão conseguir, mas estão tentando com muita força tomar conta do país para salvar o rabo do Alexandre de Moraes depois desse acordo, né? Ficou muito claro para mim isso daqui. Outra coisa que ele fala é: Bolsonaro é candidato em 2026 e a direita vai varrer o lulismo da presidência. Vamos aprovar anistia ampla, geral e restrita e devolver o Brasil para o caminho da prosperidade. Eu torço que sim, eu torço que sim, tomara que consigam realmente. O que depender de mim, eu ajudo. No que puder fazer, eu faço. Acho um absurdo mesmo, acho que a anistia é o caminho mais lógico para esse tipo de coisa, né? Mas vamos ver o que acontece daqui para frente, né?
Bom, ainda teve outra aqui, que é uma outra desmentida sobre o caso do Bolsonaro não quis comprar a vacina, né? Todo mundo sabe que ele quis comprar a vacina. O Brasil foi um dos primeiros países a aplicar a vacina. Um monte de países aplicou a vacina só depois do Brasil. Esse pessoal inventa esse troço como se as mortes da Covid fossem responsabilidade do Bolsonaro. Porque eles criaram essa narrativa na cabeça deles e não querem, e querem impor essa narrativa. Por que eles fazem isso? Porque eles estavam acostumados a fazer e emplacar a narrativa. Eles sempre fizeram isso, sempre inventaram narrativa, emplacaram a narrativa e derrubaram o presidente, colocaram o presidente sempre que quiseram. Na esquerda tinha esse poder por causa da mídia centralizada. Agora não tem mais esse poder. A gente sabe que não tem nada a ver esse negócio, né? Enfim, essa é a situação. Gostei da entrevista do Flávio Bolsonaro, dá para ver que é um monte de jornalista perguntando, alguns jornalistas, inclusive, né, de oposição e coisa e tal, mas essa é a ideia do Roda Viva e a ideia dessa nova Arena Oeste aqui. Gostei do programa também. Parabéns, Oeste, pela iniciativa.